Saudações, querido irmão. Mais uma vez nós voltamos agora para falarmos aqui no projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Hoje trago intriga na IAST. O ponto de intriga na IAST. Qual é esse ponto? A teoria que tanto cria dificuldades e desentendimento no Apocalipse capítulo 17, principalmente versículo 10. É isso mesmo. Por que eu creio na teoria dos 7 papas em vez na teoria de impérios, Babilônia, Síria, por lá? Por que eu creio nisso? É isso que eu trago neste momento. Por isso, bem-vindos. Esteja comigo até o final para você perceber o porquê. Pelo menos perceba o porquê. Mais uma vez, como eu disse, é um ponto de intriga que não deveria ser ponto de intriga. Em vez de a gente estar a discutir, devemos nos ajudar. Percebe? Agora eu vos trago isto. Por que eu creio na teoria dos 7 papas? É evidente que, para os outros, dizem que o Apocalipse 17 fala lá dos 7 reis e 7 montes. E desses, então, em referência aos reis, faz lá referência o primeiro rei, Egito, o segundo rei, Síria, segundo rei, Babilônia, o terceiro rei, Babilônia, o quarto, Medo-Pérsia, o quinto, Grécia, o sexto, Roma pagão, o sétimo, Roma papal. E o oitavo rei, qual será? Depois de Roma papal, qual será o oitavo rei? Se a Bíblia fala daquilo que está acontecendo aqui e os reis referidos aqui são exatamente os reis ainda aqui da terra. O sétimo rei, o oitavo rei, depois de Roma papal. Se o Roma papal é o último, o oitavo, qual será? Este que ainda virá mais de novo aqui. Qual será? É isso o que nós vamos falar aqui. A teoria dos 7 reis. Atenção. Vamos perceber o seguinte. Ponto 1. Jesus afirmou no livro de Apocalipse, nós estamos a falar do livro de Apocalipse. Jesus informou, a primeira parte, informou que o que ele estava a mostrar não era coisa do passado, eram coisas dali para frente, e não do passado não. Percebe? Exatamente isso. Depois, no ponto 2, foi revelado no Daniel capítulo 2 a sequência dos últimos reis, dos últimos impérios mundiais que iriam dar o fim desta terra. Percebe? Em Daniel está lá referenciado a sequência dos últimos impérios, dos quais seriam a sequência lógica para o final, desde cabeça, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagão, Roma papal e seria o final. Queridos, Deus mostrou claramente os últimos impérios que terminariam com o grande conflito. E agora, a pergunta que segue é, esse Babilônia, esse Egito, Síria, Babilônia, como vem mostrado aqui, Egito, Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Egito, Síria, entram aonde? Se Deus mostrou a partir dali, de Daniel, entram aonde? Nas últimas sequências. Sabendo que a revelação do Apocalipse, de Daniel, parte do tempo do profeta para frente. Onde que eles entram nessa sequência? Percebe? Queridos, conforme o Daniel, temos ali Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagão, Roma papal, ou Roma religioso, que é o Daniel capítulo 2. Quem são então os impérios de domínio mundial postos na reta final por Deus e nada mais fora disso? São esses que foram colocados na reta final para o final do grande conflito.
Agora, essa lista de Síria, de Grécia, foi buscado aonde? Consegue perceber o meu pensamento? Consegue perceber? Vamos até o final para você perceber ainda. Qual deles durou pouco tempo? Nessa sequência, Egito, Síria, Babilônia, Grécia, Roma, qual deles durou pouco tempo? E de seguida veio o oitavo. Qual deles? E perceba, segundo o Apocalipse 17, versículo 10, diz que o sétimo duraria pouco tempo, não iria cair. Porque lá o profeta diz, 5 já caíram, um existe, e o outro que vier terá que durar pouco tempo. O cair significa o quê? Morte, morrer. Um existe, o sexto. Depois do sexto, viria o sétimo. O sétimo é que duraria pouco tempo, durar pouco tempo, não morrer, não cair. Durar pouco tempo, que quer dizer, este poder estaria ainda em pé, mas por pouco tempo. Lemos aqui, perceba o seguinte, o que a Bíblia nos diz, segundo as revelações desde o tempo do profeta para frente. Daniel capítulo 2, versículo 28, diz assim, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Está aqui. A revelação parte desde o próprio profeta para frente. E aí? Egito foi tirado de onde? Síria foi tirado de onde? Se eram coisas do passado. Por que incluir onde que Deus não colocou? Por quê? Não faz parte da sequência dos impérios. Não faz parte. Entenda ainda o meu pensamento até o final. Versículo 38, quando Daniel refere lá, ele diz, tu rei, és a cabeça de ouro. Versículo 39, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro, e de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Está aqui sendo revelado. A revelação parte do tempo do profeta para lá à frente. Percebe? E ali, para o livro de Apocalipse também, diz aqui, em Apocalipse 1, versículo 19, temos aqui Jesus Cristo a dizer, portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Percebe? Como os eventos que se decoram onde? Desde agora no presente até no futuro. Daniel também disse o quê? Tu, ó rei, és a cabeça, que era no presente. Depois de ti seguirão os outros pela frente. Por que levar o passado para trazer no tempo do Apocalipse? Por quê? No tempo de Daniel tinha sua sequência dos impérios que dominariam. No tempo de profeta João também, teria também uma sequência dos grandes poderes que iriam dominar desde aquele tempo para frente. Vemos aqui no Apocalipse 22, versículo 6, diz assim, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí? O ponto de discussão é o quê? Apocalipse 17, versículo 10. Estamos em Apocalipse. Por que trazer Síria? Por que trazer Babilônia aqui? Por quê? Está fora. Está fora, querido. Vamos lá. Tal como Daniel, as profecias foram reveladas do dia, do que iria acontecer desde aquele momento para frente. É isso mesmo. O livro Revelações foi interrompido. Lembre-se disso. O livro de Daniel foi interrompido quando Deus mostrou os impérios, desde Babilônia até Roma papal. Então, Deus interrompe aquele livro de Daniel para vir dar continuidade ao quê? Ao livro com Apocalipse.
O Apocalipse é o completar do livro de Daniel. Então o Apocalipse veio fazer o quê? O detalhe mais claro. De lá, estamos a ver o quê? Aqueles impérios, desde Babilônia até Roma papal. Dali então, no Apocalipse, o que Jesus faz? Vem detalhar o que iria acontecer no império qual? Roma papal. Para o fim. Exatamente isso. No Roma papal, é lá onde queriam surgir o quê? As 7 cabeças. Queriam dirigir a partir do tempo do fim até a volta de Jesus Cristo. É isso mesmo. Vejamos só, no Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, diz ali: a besta que viste, e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, que aparecerá. Está a falar o quê? A besta que surgiu durante a Idade Média, de 538 até 1798, que era, já não é, de 1798 até 1929. Voltará de novo a subir essa besta. Queridos, diz aqui, versículo 9, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Está a identificar claramente. Os 7 reis, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Uma localização geográfica, mas as pessoas vão para muito longe, só para justificar coisa simples que foi detalhado com clareza. É como alguém que tanto estuda, se calhar está no nível secundário, e dá ali 1 mais 1 é igual a quanto? Começa a fazer escrita, vai escrevendo, fazendo matemática até acabar um papel e apenas, só para dizer o quê? É igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2. Vão sofrendo ir para muito longe, usando muitas fórmulas e acabam se perdendo. Não precisa. Está aqui, claramente. Está aqui ainda. Diz aqui, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Sobre a mesma mulher. Mulher em profecia o que é? É a igreja. Onde que ela governa, ela tem lá dentro dela 7 montes. E nós já temos esse estudo por muito tempo, porque sabemos que Satanás é um imitador. Está revelado que lá nos céus tem 7 montes sobre o trono de Deus. Ele também procura aqui um lugar onde que tem 7 montes para também colocar a sua igreja lá, que é o Vaticano, Roma. Ele também imita. Mas Deus também passa a nos dizer que sobre essa mesma prostituta, essa mesma mulher, essa mesma igreja, vão durar apenas 7 reis para chegar ao fim. Assim que é. Vamos lá. E a besta que era, já não é, ela também o 8º, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Está aqui. E realmente que na sequência, nós vemos essa sequência lógica. Quem? O 5º, como diz, 5 já caíram. 1 existe. Esse 1 existe, está para apontar para quê? João Paulo II. Depois viria o quê? O 7º, que é o Bento XVI. E do Bento XVI, o 7º diz que o 7º durará pouco tempo. E esse pouco tempo, então, o 8º virá para fazer o quê? O final, que virá para a perdição, irá para a perdição. O 5º, os 5 já caíram. O 6º, o João Paulo II, o que cai também. O 7º é o Bento XVI. Não, o Bento XVI diz que duraria pouco tempo. O poder do Bento XVI está sendo sucedido pelo Papa Francisco. Ele não cai, não morre. Ele apenas é invadido, substituído com o quê? O 8º. Porque o Papa Francisco está no lugar de quê? Do Papa
Bento XVI. Exatamente isso. Porque o morrer referido é morrer ainda no poder, antes de existir o outro. E o Bento XVI o que fez? Apenas renunciou. E este então apareceu. Quer dizer, não houve eleição para substituir o Bento XVI como alguém que já não existia. Foi apenas procurar alguém para substituir enquanto ele estava ali, porque já não estava mais a conseguir, conforme os relatos nós recebemos. Exatamente isso. Irmãos, na teoria dos reis, que são os impérios, o 7º império na lista, quanto tempo durou, segundo os impérios? Diz que 5 já caíram. Um existe, a referir o quê? Que era o Roma Imperial. Depois o 7º, que era o Roma Papal. E iria durar pouco tempo. E pergunto, Roma Papal durou pouco tempo? Se até hoje existe, vamos supor, desde 476, que Roma como império caiu. Ficou agora o quê? A governar a parte espiritual. 476. Para hoje, estamos a aproximar ao quê? 2000 anos de existência deste império. É verdade que durou pouco tempo? É verdade? Irmãos, não se baseia apenas no que as pessoas dizem, no que os que são admirados dizem. Não é apenas isso. Às vezes é preciso refletir um pouco, puxar um pouco. É preciso isso. Não estou a dizer para lhes desprezar, mas de algum momento a inspiração pode ir em alguém que pode não significar tanto para a sociedade e para a igreja, talvez. Mas de alguma forma você também precisa de refletir um pouco. Quanto tempo o Império Papal durou? Quanto tempo? Maior tempo do que todos eles. Por que tem que desviar-se deste? A gente tem que fugir à teoria dos impérios, depois ir para o milênio, voltar de novo. Por quê? Por quê? As coisas estão aqui, bem claras aqui. Queridos, é assim. O 7º império na lista, quanto tempo durou? Segundo a Bíblia, ele deveria durar quanto tempo? Pouco tempo. Segundo a Bíblia. Se nós considerarmos essa lista invocada, que é Síria, Medo, Pérsia, Egito, todos eles, se nós considerarmos isso, então teremos que rasgar o capítulo 2, que relata sobre os últimos impérios que mostram o percurso do final do grande conflito. Teremos que rasgar, teremos que deixar à parte. Ignorar isso. Porque Deus mostrou qual seria a sequência final para os últimos dias. E ali, o que estamos a fazer? Ignoramos isso, pegamos outras coisas. Não. Jesus mostrou, dentre aqueles impérios, desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagão, Roma papal, o que diz? Nos dias desses reis quais, lá embaixo, enquanto essa estátua está em pé, o que iria acontecer? Viria uma pedra cortada seu auxílio de mão, iria bater o quê? Lá embaixo, e toda ela iria se desfazer. Que mostra o quê? Aí está a sequência dos últimos impérios, desde lá até o final. Então o Apocalipse o que faz? Vem detalhar lá embaixo. Exatamente isso. É por isso que entra aquela questão. Se a estátua está em pé, e estando ela em pé, tem lá embaixo quantos dedos? 10 dedos. Se tem 10 dedos, e na sequência nós sabemos que quando surgiu o chifre pequeno, caíram 3, restaram quanto? 7. E como que a pedra vem bater exatamente onde que tem 10 dedos, se caíram 3? É aí o que a Apocalipse passa a detalhar no capítulo 17, versículo 12, que diz o quê? Os 10 chifres que viste são também 10 reis, os quais receberão poder juntamente com a besta, que mostra o quê? Nos últimos dias serão apresentados, o mundo vai se organizar também em 10 blocos. E desses 10 blocos são esses que vão ser encontrados com Jesus Cristo para serem destruídos. Percebe? O Apocalipse está a falar dos últimos dias. O que irá acontecer nos últimos dias? Não está a falar aqui de coisas passadas. Não é isso.
Não leve as coisas passadas para vir colocar no Apocalipse, antes do profeta. Nem as coisas de Daniel levar do passado, vir colocar lá. Não. O Egito já tinha passado. O Egito já tinha passado, querido. Meus queridos, o 8º rei procede dos 7. Quem é este? O 8º rei está a referir depois de quê? Depois do poder papal. O Papa ainda a governar vira o 8º, que é o quê? O próprio Satanás, para então fazer o seu último golpe. Meus queridos, sem querer aqui me alongar, está ali dita a sequência. Está ali dita a sequência. E nós, o que temos para fazer é ficar atentos sobre os eventos finais. Eu fico triste com pessoas que tanto receberam dos outros, ganharam muita visão sobre eles, que nos trazem luzes como essas. Mas vira a volta, começa a lhes falar mal, começa a caluniar. Esses são falsos profetas, são o quê? No lugar de você denigrir esses, por que não trazer apenas a sua ideia, a sua percepção? Por quê? Em vez de criar confusão entre nós, levar as pessoas a ficarem confusas entre nós, assistir confusão entre nós. Por quê? E do outro lado, por não revelar essas verdades neste sentido, relaxa as pessoas. Ah, não se preocupe, o fim não é agora. Não, fica relaxado. E as pessoas estão ficando relaxadas mesmo. O povo está ficando relaxado mesmo. O fim não é agora. Ainda teremos mais tempo. Estamos a ver isso. Pessoas a reclamar. Estamos a ver isso. Irmãos, vamos preparar o nosso povo. Nós estamos a assistir as coisas acontecerem. É visível. Acha que o Papa Francisco não pode ainda viver por 7 anos? Não pode ainda viver por 10 anos? Acha? Acha que não é possível? Irmãos queridos, vamos preparar o nosso povo. Tudo está a mostrar que este Papa é o último Papa. Este poder é o último poder. Tudo está a mostrar isso. Mas as pessoas estão ficando relaxadas, sem se preocupar com isso. E no final, as pessoas ficam distraídas. Realmente. As pessoas vão ficando distraídas. As pessoas vão ficando distraídas. Nós estamos a assistir isso. Por quê, irmãos? Por que distrair o povo de Deus? Por quê? Prepara o povo de Deus. Jesus Cristo falou, queridos, Jesus Cristo falou no livro de Apocalipse 3, versículo 3, Jesus Cristo falou: se não vigiares, eu virei e não saberás a que hora que eu virei para ti. Sabe disso? Diz aqui, Apocalipse 3, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Por causa de ficarem contar que não virá agora, ainda terá tempo, as pessoas não estão se apercebendo. Mas os que vigiarem saberão que agora é o tempo em que o Senhor está a vir. E realmente, nós já estamos a ver as coisas. Que estamos às portas da vinda de Jesus Cristo. Isso sem dúvida. Aliás, é o tempo mais intenso de se preparar. Mas por causa das palavras dos nossos irmãos, que dizem que não é tempo, ainda tem mais tempo, esse não é o fim, não pode alarmar as pessoas, não pode assustar. Não é alarmar, não é assustar, é preparar. Avisa para as pessoas se preparar. Em vez de ficar relaxado e relaxar o povo e depois ser apanhado de surpresa. Irmãos, vamos nos preparar. Não é tempo de a gente estar a discutir sobre o conhecimento. Aquele fala aquilo, aquele fala aquilo. Não é isso. Vamos nos apoiar. Trazer mensagens que preparam o povo. Trazer mensagens que despertam o povo. Para que o povo fique em alerta e comece a preparar seus lugares por onde vão esperar Jesus Cristo vir lhes buscar. Assim também, a mensagem é para si. Prepare-se. Estamos no final dos dias, nos últimos segundos desta terra. Daqui a pouco,
nós estamos a ver as forças do mal se arregimentando para a última e grande batalha. Os blocos, os 10 reis que nós falamos aqui, no Apocalipse 17, versículo 12, que diz que os 10 chifres também são 10 reis que receberão poder juntamente com a besta, também já estão montados, simplesmente estão à espera do tempo para fazer o quê? Serem acionados só e entrar em ação. E aí? Você espera mesmo ser recebido, ser apanhado de surpresa? Não, não faz isso. Prepara-te, prepara a sua vida. Fica aqui conosco nesse canal, se inscreva para você receber mais e mais novidades e mensagens que despertam. Vamos caminhar juntos para o final. Compartilhe essa mensagem e ajude mais pessoas a se prepararem para esses últimos momentos. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.